Só duas coisas. A primeira, guardem separado de agora em diante, porque essa é, podemos dizer, é a oficial. Nós trabalhamos várias áreas, algumas coisas elas vão passar de novo, e não dá tempo de trabalhar tudo que se desejaria. Mas aqui agora, o chamado oficial, ele vai ser uma sequência até o fim dentro da mesma. Então, vão guardando separado dos outros, esse de agora em diante. Tá? Segunda coisa, que o que está aqui também eu fiz bonitinho, ajeitadinho, né? Como dizia o Lauro Quadro, abotoadinho dentro do vidrinho, lá do quadro, comentarista. Só que ali em casa, tudo bem, aqui não abriu. Deu uma pane ali no pendrive e não abriu. Então, até o texto estava bonitinho. Eu passei agora de novo ali um texto que eu queria ler, para início. Tudo bonitinho, tudo para mostrar bem. Com zelo, carinho. Faz parte. Então, amados, primeiro nós queremos ler esse texto. Apocalipse, capítulo 3, do verso 15 a 19. Conhecido. Capítulo 3, do verso 15 ao 19. Conhecido. Conheço as tuas obras. Sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja zeloso, diligente e arrependa-se. Eu quero começar. Bom, não sei se aqui não vai. Você consegue filmar isso? Eu venho para cá? Sim. Está vendo? Fica mais de frente. Amados, o que estava acontecendo aqui? A carta a uma igreja. Amém? Não ao mundo. São os textos da carta às 7 igrejas da Ásia. Aí, Jesus falando com cada igreja, amados. Não foi um anjo. O próprio Senhor. Não foi uma profecia. Não foi João. Jesus falando. João só escreveu. Eu conheço as tuas obras. Te conheço, igreja. Claro que Jesus conhece. Você é uma igreja morna. Você não é frio nem quente. Por ser morno, me dá nojo de você. Uma igreja que que tinha se tornado é bom quando some as palavras claras. Uma igreja que tinha se tornado religiosa. Estão entendendo? Uma igreja que começou bem,
mas agora se tornou religiosa, morna. E Deus tem nojo disso. Uma igreja que não vivia mais Jesus. Aí, essa igreja, ela tinha prosperado financeiramente. A igreja, a denominação, os membros. Estão me entendendo? Tinham prosperado financeiramente. E aí Jesus chega e diz: vocês dizem que estão ricos porque acumularam riquezas deste mundo. Porém, eu gostaria de dizer para vocês que vocês são pobres, dignos de compaixão, miserável, cego e nu. Quando Jesus disse: buscai tesouro nos céus, acumule e não na terra, os tesouros da terra nós precisamos, mas quando não está o coração neles, não pecamos. Estão me entendendo? Porque são necessários, e Deus também dá, mas não para amar riqueza. Não ameis o mundo e nem do que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está na igreja, não está na vida. Então, amados, é uma coisa muito clara para entendermos quem é a igreja. A igreja é aquela que ela busca os tesouros do céu para si. Ali está o coração. O trabalho, as mãos, pode estar ali, pode estar no trabalho e até nas riquezas. Mas não pode estar Estão me entendendo? A riqueza é só para a gente viver, ou dinheiro. Para viver bem, Deus deu, trabalhou, fez, glória a Deus. Mas se colocar o coração e achar que porque prosperou, está bem com Deus, parece que tem algumas igrejas que ensinam isso. Eu sonhei, isso é verdade, que a pessoa, se ela está prosperando, ela está bem com Deus. Não sei se tem mesmo, não, mas eu sonhei, parece. Você consegue entender? Dá para entender a visão? Vocês estão muito bem, estão ricos. Todo mundo dizendo: nós estamos prosperando, que maravilha. Comprei um carro novo, comprei não sei o quê, não sei o quê. Mas não tinham riqueza nenhuma para com Deus. Então, o que o Senhor diz? Eu vejo vocês como miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Dou este conselho, que de mim compre ouro refinado no fogo, para que te enriqueças. Compre ouro da Bíblia. Estamos entendendo, amado? Do reino, das coisas de Deus, dos céus, da vida espiritual. Se enriqueça espiritualmente. Quantos mil você tem na poupança do Evangelho? Quanto rico você é, pastor, líder, irmão? Quanto rico? Qual é o conhecimento que você tem do Evangelho? Quantas vezes já leu a Bíblia? Consegue entender, meus amados? Já aprendemos bastante. Hoje a coisa vai ficar um pouquinho mais forte. Porque é isso que Deus disse, fez, só que Ele fez muito mais forte
do que eu vou falar para vocês. Falar uns 30% só. Senão eu vou assustar. Consegue me entender? Quanto interesse eu tenho em ler o Evangelho, em ler a Bíblia, em me enriquecer de conhecimento, de ouro fino, refinado, no fogo, na fornalha. Qual é o meu interesse na vida de ler a Bíblia? De estar rico do conhecimento de Deus? Ou só me interessa a riqueza desse mundo que vai ficar? Eu te aconselho, eu dou um conselho para vocês e para mim, que compremos ouro refinado do fogo de Deus. Eu dou esse conselho para você e para mim. Que a partir de hoje vamos ler a palavra, vamos ler o Evangelho, o Novo Testamento principalmente. Tire tempo, ache tempo, diminua o tempo para o ouro deste mundo, aumente o tempo para o ouro do céu, para que seja encontrado quando Jesus voltar, porque Jesus falou isso e foi, mas ele vai voltar e vai ler de novo, ele vai olhar de novo. Quando ele voltar, temos riqueza para apresentar para Deus das coisas do céu, ou só deste mundo? Estamos ricos, cheios de tudo quanto é bens e riqueza. Visão, se consegue ver como Deus vê? Entender o Evangelho é começar a ver como Deus vê. Eu te aconselho, compre de mim ouro. E você se tornará verdadeiramente rico. Rico para com Deus. Está escrito, esse texto não fala, ser rico para com Deus? Já leu? Compre roupas brancas para te vestires, porque essas tuas roupas douradas, essas tuas roupas de seda, né? Para esse mundo não tem valor nenhum, eu te enxergo nu, sem calça. Homem sem cueca, mulher sem calcinha. Se não são crianças, eu falo assim, eu te enxergo nu. Essas vestes que valem milhões, não tem valor nenhum. Compre um vestido, compre vestes brancas. Estão me entendendo? Para que te vista e não apareça a tua nudez. Porque vocês saem com essas roupas caras, mas eu, os anjos, estamos vendo vocês nu. A vergonha. Estão me entendendo, amado? Compre vestido, roupas brancas, aquelas limpinhas no meu sangue, diz Jesus. Né? E você se vista, aí não estará nu. Senão, o dia que Jesus voltar, muitos crentes estarão nu. Consegue entender, amados? Bom, vamos em frente. Compre colírio para ungir os vossos olhos, para que vocês possam enxergar. Mas eles diziam, nós não tem nenhum cego na igreja. O problema é que às vezes, até Jesus curou cego, ele continuou cego. Mas alguns cegos seguiram Jesus. Depois de enxergar fisicamente, não se tornaram cego espiritual. E hoje nós temos uma igreja no mundo que grande parte é cego espiritual, não vê nada da forma que Deus vê. Então, amados, essa é a oração, é o desejo, é a nossa aplicação. Eu deveria começar pelos olhos, depois chegar até o fim. Consegue entender? Que eu comecei a orar, eu falei, sei lá, uns 30 anos, mas uns 20 anos para cá, que Deus
derramasse colírio sobre os meus olhos espirituais, para que eu começasse a ver como Deus vê. E o desejo, e a oração, e a busca, e a leitura, durante anos e anos e após anos, para que Deus começasse a me mostrar. Estão entendendo? Que eu começasse a ver de uma forma diferente. A ver como Deus vê. E se você buscar, e se interessar, Ele vai te dar aos pouquinhos, Ele vai te dar. Não dá tudo de uma vez, não. Então, sabe o que eu estou fazendo toda segunda? Pingando colírio nos olhos de vocês. Aquele mesmo que Deus tem pingado no meu. É isso desde o início. Estão me entendendo, amados? Quando você não vem, aí você sai sem colírio aquele dia e vai ficar com menos visão. Então entenda o que vocês estão fazendo aqui. Toda segunda estão recebendo colírio nos olhos para que veja. Vendo, vão ver se são ricos com Deus ou para o mundo, se estão vestidos ou não estão adequadamente. Estão me entendendo, amados? Se tem ouro dessa terra ou ouro do céu, aí a gente começa a enxergar, a ver a gente mesmo. Senão a gente não se vê. Não vê Deus e não se vê. Consegue entender, meus amados? A gente não consegue ver o caminho por onde passa, se perde. E aí é muito fácil ser enganado quem não tem visão. Então esse texto, amado, foi escrito para a igreja, para nós. E é escrito para a igreja até o final. Então vamos ver agora a questão. Vamos diminuir a busca incessante por riqueza desse mundo e buscar mais as de Deus. Porque, na verdade, se a pessoa buscar mais as de Deus, o princípio de Deus semeie para colher, dê para receber. Esse princípio não vale só para nós, vale para ele também. Se a gente se aplicar mais nas coisas de Deus, Ele vai nos dar as riquezas ou necessidade de serem supridas nesta vida. Estão me entendendo? Aí vai começar a clarear os olhos. Como eu vou fazer isso? Como eu vou receber essa bênção? Como eu vou prosperar? Quando a pessoa não enxerga, ela nem dá o dízimo, porque ela não enxerga a prosperidade de Deus. Consegue entender? Ela não consegue enxergar. E assim por diante, as outras coisas também. Falamos em dízimo porque estamos falando de riquezas. Amém? Então, tá, obrigado. Tá bom, tá quentinho. Então, amados, guarde essa palavra que é escrita para a igreja, que foi Jesus quem falou à igreja. E de agora em diante, vamos pedir que Deus comece a lavar nossos olhos com o colírio do céu, para que a gente comece a ver, amados. Amém? Oi, pode. Eu preciso falar não foi. Eu não sei se eu sonhei, não sei se eu vi. Eu sei que estava meio sonhando, porque antes de eu estava olhando, eu cochilei. Eu tinha um vidro e eu fiz assim com a mão. Sabe aqueles vidros embaçados? Eu pensei assim, é quem me busca. Enxerga assim. Entendeu? Vai tirando o que está aí. Fumaça. Aí eu olhei, enxerguei tudo. Deus me disse assim é quem me busca. Enxerga com a minha visão. Quando tu falou em visão, aí eu me lembrei. Não sei se foi sonho ou foi visão, mas eu vi isso. Eu estava meio dormindo. Mas é exatamente esse é o caminho. Né? Quando a gente busca Deus, se volta para Deus, o que começa a acontecer? Começa a abrir os olhos, ter a visão das coisas de Deus, do caminho de Deus, da forma de Deus operar, do amor de Deus por nós. Porque, o que ele disse ali? Eu repreendo e disciplino quem eu amo, quem é meu filho. Então, seja zeloso, amém?
tenha zelo, se arrependa, mude, porque o arrepender aqui é para parar de buscar as sós do mundo e buscar as de Deus. Se alguém quer fazer comentários, amados, está à disposição. Então, amados, a partir desse, como se diz, desse pressuposto, mas que não é tanto, é uma realidade, uma verdade, a partir dessa verdade, pense a partir de hoje. Amém? Vamos pensar em dar um pouco mais de tempo para Deus. Canção antiga, do tempo da escola bíblica, lá que eu comecei. Senhor, dai tempo para mim, ocupar minha vida contigo, senão eu vou pelo vento e perco meu tempo caindo em perigo. Senão eu vou pelo vento, não tenho raiz, o vento me leva, e aí eu vou cair em perigos. Fala. Vou perguntar, né? Pastor, então essa palavra de Laodiceia está vindo para nós, é de Laodiceia, né, igreja? E o que a gente pode fazer para melhorar então? Buscar mais a Deus, ler mais a Bíblia, orar mais, pedir mais a direção de Deus, estudar mais as coisas de Deus, fazer mais para Deus, se envolver com Ele mais. Deu para entender? Se envolver mais com Deus em todas as coisas, mas principalmente aplicar o coração. Nós vamos ver muito no Antigo Testamento, questão aplicai os vossos corações. Então a gente se aplica o coração em um monte de coisas, mas não aplica, e cada vez mais a igreja está virando morna. Cada vez mais a igreja que eu falo no mundo, no Brasil, porque não se ensina, não canta mais para Deus, não se ensina mais o verdadeiro caminho, mas sim felicidade, alegria, prosperidade. Estamos entendendo só coisas dessa vida. Pouco se ensina dos tesouros dos céus. Por que eu mudei? Tenho procurado falar as mensagens só tesouro do céu. Mais alguém quer comentar, Matos? Estamos aí. Ninguém mais? Então vamos. Visão, como eu disse, esse aqui vai ser um programa oficial, que depois vire uma apostila, enfim, a gente fecha no final, faz para todos. Luana, eu vi ali você colocou as apostilas para o discipulado. Você fez A espiral. Fez a espiral, como é que se diz? Apostila? Encadernação. Cadernação. Que maravilha. Fica linda, bonita, fácil. Oh. Dá para fazer depois também, ó. Da apostila grossa. Oh, que coisa maravilhosa. Deus abençoe. Olha aí que bonita que ficou ali, ó. As apostilas. Daqui, ó, quero mostrar para todo mundo aqui na frente. Ó, que bonita ficou as apostilas, professor e aluno. Cadernadinha, bonitinho, ó, com essa folha que é plástica, enfim, PVC, não sei o quê. Mas, enfim, linda, bonita, feito com amor, carinho. Oh, que maravilha. E essas apostilas aqui, ela foi feita uma melhora da anterior. Essa tem mais, tem parece que 18, 19 aulas, 4 meses daí. 16? 16.
A outra tinha, acho que 13, né? Essa 16, então. Isso. Então vamos lá, amados. A visão Operação Videira Viva, a videira Jesus. O nosso trabalho tem esse nome desde o princípio, porque começou Jesus falando através de uma videira, que é João 15. Então, a visão é a visão Operação Videira Viva, que apresenta o bom caminho do Senhor. Será manifesto através da Igreja Viva de Jesus. Então, nós temos 3 itens aqui. Operação Videira Viva, o bom caminho do Senhor e a Igreja Viva. Consegue entender? Títulos e subtítulos que vai estar dentro da visão do trabalho. Um propósito, um projeto, visão Operação Videira Viva, ter a visão de Jesus, o bom caminho do Senhor para andar e a Igreja Viva que somos nós para manifestar. Introdução. A Operação Videira é a Operação Jesus. A Operação Videira é o propósito de Deus através do Evangelho de Cristo. Estou entendendo que cada frase tem seu peso. É Jesus para o mundo e o mundo para Jesus. Qual é a visão dessas coisas aqui, irmãos? De operação, do propósito do Evangelho. E a finalidade destas coisas é levar Jesus para o mundo e o mundo para Jesus. Levar Jesus para as pessoas e trazer as pessoas para Jesus. Se você entender essa visão, poderia dizer, pastor, já chega. Vou para casa, não precisa mais vir nem nas segundas-feiras, já entendi tudo. Porque daí você vai trabalhar todas as formas de levar Jesus para as pessoas, sem cobrança, sem nada, mas de visão, e de trazer as pessoas para Jesus, começando com o seu círculo de relacionamento, que eu espero que esteja completo com aqueles 50, e você esteja orando, por quê? Para que não seja te encontrada nu, cego, miserável. Estou entendendo, amados? Tudo coisinha pequenininha isso aí. Orar, convidar, mandar um texto de vez em quando para todo o grupo, faça um grupo desses 50. Coloca o nome deles, passa de vez em quando. Quando tiver, por exemplo, domingo que vem vai ter torta, vai ter festa. Convide as pessoas para vir. Tem 15 quilos de torta, dá para 200 pessoas. Pode trazer mais 100. Estão entendendo, amados? Vamos em frente. Jesus para o mundo. E o mundo para Jesus. Essa é uma obra de quem? Da igreja. Nossa. Imagina se não. A Operação Videira não é para falar de cultura de igreja, eu já falei isso, reforçando, de ministérios, de costumes, de mensagens, de crenças, de dogmas, de preceito, de doutrina religiosa. Não é para falar de conceito e filosofia religiosa, de igreja ou denominação. Esse propósito, visão Operação Videira, vem para falar do Evangelho vivo e do reino dos céus na terra. Então, esse nosso trabalho vem para falar do Evangelho vivo e o reino de Deus
na terra, no coração. Aí, aqui também já teria a projeção, mas não tem, porque não funcionou. Até foi a Mancini, você que pediu, que se não, foi você, eu acho. Então já, agora está aparecendo ali para associarem, né? A visão, Operação Videira Viva. Esse é o primeiro ponto, então. Está lá em cima, visão, Operação Videira Viva, é o título. A Operação Videira Viva mostra a realidade sobre a pessoa de Deus, da igreja e do crente. Então, esse propósito, isso é... esse trabalho, essa exposição, essas aulas, essa apostila, esse ensino, ela vem para falar da pessoa de Deus, da igreja e do crente. Realidade essa que apresenta um Deus, uma igreja e um crente operando, realizando e se movendo em direção ao propósito de salvar o perdido e edificar o seu reino nesta terra. Então, essa é uma visão de operação, trabalho. Salvar o perdido, edificar a igreja, construir a igreja e o reino de Deus na terra. 3 coisas, então. Por que a visão Operação Videira Viva? É a visão de um Deus vivo e operador, a visão de uma igreja viva e operadora, é a visão de um crente vivo e operador. Então diga assim comigo: Deus, igreja e crente. Todos, primeira coisa, vivos em Deus, vivificados em Deus. Estamos entendendo? E operador, quer dizer trabalhador. Porque a igreja, porque Deus é um Deus operador, ele nunca parou de trabalhar. Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º, não está escrito? Mas não é verdade. Mas claro que é verdade. Claro que não. Se está escrito é verdade, só que não é verdade, mas é. Porque ali ele estava falando de uma questão de criação e descanso que é a sombra do futuro. Como eu já falei, 6 dias representa a nossa vida na terra. 7º, a eternidade. E a eternidade você não trabalha mais. Você não tem mais o que. Se serve a Deus lá, mas daí já não cansa, mas aí é outra história. Consegue entender, amados? Por quê? Porque Jesus disse: meu Pai trabalha até hoje, e eu também. Jesus que veio, o Deus, palavra, a palavra se fez pessoa. Estão me entendendo? A palavra se fez pessoa. E aí, quando tem alguns teólogos que falam que Jesus era um dos arcanjos que estavam por lá. E aí Deus disse: tem que mandar alguém para salvar. Aí disse: Miguel, vai você mesmo. Tem teólogo que diz que Jesus é Miguel. Vai você mesmo lá salvar, vai lá morrer. Nasce lá e morre. Só que o pastor Mário pregou sobre isso. Da igreja quadrangular. Lá na Convenção Nacional. Então, porque ele foi atrás de esses teólogozinhos aí de meia tigela, que veio depois, né? Falando essas bobagens todas. Como é que Jesus ia ser um arcanjo, Miguel, seja lá outro, se o Jesus não existia? Existia a palavra de Deus viva no céu, que era o Filho, a palavra que saiu dele. A palavra se fez carne, verbo. O verbo é palavra. O verbo virou gente para poder
manifestar a palavra dele. Ele é Deus. Então ele não é uma criatura que virou Deus. Ele é da essência de Deus. Ele saiu de dentro de Deus. É a palavra de Deus. Estamos entendendo, amados? Como é que ele vai ser um anjo ou arcanjo que foi criado? Se ele saiu de dentro do próprio Senhor, o filho dele saiu de dentro dele. É verbo, é a palavra de Deus viva. Então é Deus falando, Deus Emanuel. Lembra a visão aquela que eu tive também sobre Deus Emanuel, a obra, que é Deus presente. Jesus é o Deus Emanuel, o Deus presente. É Deus manifesto na terra através do seu Filho. Não é alguém que virou filho, é Deus. Consegue entender? E o Espírito Santo não é o Espírito que foi tão santificado que virou Deus. Ele é Deus, é a essência de Deus, de dentro de Deus. Então a gente precisa entender que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só Deus, em 3 pessoas, mas é um só. É a essência de Deus, é a palavra de Deus, é Deus. É Deus andando no mundo. É Deus vindo salvar a humanidade. Deus tinha que vir salvar a humanidade. Foi o plano dele. Vir sofrer por nós. Então o que Jesus sofreu, o Pai sofreu. O Espírito Santo sofreu. Eles não são separados. A mesma coisa que o nosso corpo, alma e espírito. Não é separado. Então, qual é a visão de igreja, de evangelho? Qual é a visão? Visão de trabalho, operação. É um Deus operador e a igreja de Jesus é uma igreja operadora. E o crente, o convertido, é um crente operador. Só que aí veio a Igreja Católica e acabou com tudo isso. E você sabe que um bispo falou de novo agora, pouco aí nas redes sociais, depois um padre fala aqui, fala ali, que ainda ele disse bem assim: nós não vivemos pela Bíblia, gente. A Bíblia não é a nossa regra de fé. Nós não vivemos pela Bíblia. Vocês sabem disso. E eram já um velho já. Só que isso estão falando toda hora. A Bíblia apocatólica está em 3º lugar. Consegue me entender? Ela é só para ajudar em alguma coisa. E aí, ela acabou com tudo que é um Deus operador, uma igreja operadora e um crente operador, para que ninguém fizesse nada, para que todo mundo só ficasse de cabeça baixa diante dos líderes que sabiam tudo. O povo não sabia nada, não mandava o povo trabalhar, para que eles não aprendessem alguma coisa. Consegue entender? Nem a igreja. Fizeram até a missa em latim para ninguém entender. E por quê? Porque não precisava. Só tinha a igreja católica e era só fazer uma igreja que o povo do mundo, a maioria, era católico. Era só fazer a igreja e fazer as festas lá, encher de gente. Não era assim quando eu era, claro, quando eu estava lá no interior, que tinha bastante gente, agora fugiram para a cidade, virou mato, quase tudo, aqueles cantos por lá. Mas era assim, fazia festa lá na localidade, cada uma tinha uma igreja católica, era só dizer festa tal dia. Não precisava mais nada, não precisava convidar, não precisava ir atrás, não precisava ir nas casas. Chegava o dia da festa lá, estava lotada a igreja, ficava a gente lá de fora na hora da missa. Não precisava. Para quê? A igreja operar para ir convidar a pessoa. Se elas vêm, não tinham dia, era só católico.
Então, para eles, isso está bom, a gente não precisa fazer mais nada. Segura aí, não ensina nada para ninguém. A igreja seja morta, os crentes mortos, e só nós somos vivos. Só nós mandamos a hierarquia da igreja. Consegue entender? Tirou a visão da Bíblia, porque jogou a Bíblia de lado. Colocou o Papa em primeiro lugar, Papa em primeiro, tradição da igreja em segundo, Bíblia em terceiro. Quer dizer, a Bíblia é para limpar os pés. Está me entendendo? É o terceiro. Tudo que o Papa fala, e isso é autoridade de Deus. Não importa se eles dormiram com as próprias irmãs dele e criaram um filho com elas, como a gente sabe que é verdade. Estão me entendendo? Tinha um filho com as freiras e jogavam lá. Não era nem piscina, era um açude. Depois acharam um monte de esqueleto de criança lá dentro. Não importa se eles mandaram matar até reis. Não importa. Era Deus na terra. O Papa matou, tirou. E agora nós estamos aqui vendo que a própria igreja evangélica, ela começou bem, mas agora está com o mesmo costume da igreja católica, porque nós fomos católicos. A maioria. E isso já ficou na mente e no sangue. Quando você baixa um pouquinho o nível espiritual da comunhão com Deus, volta o que é carnal, volta o que é natural. E a gente não faz nada. Não temos mais uma igreja operadora, mini operadora. Não operando com aquelas máquinas enormes aí na rua, que leva pedra, leva montanha por dentro. Não, aquela maquininha pequenininha que começa para tirar. E não consegue nem cavar ali para tirar um pouquinho fora, tirar uma pedra. Fica patinando, mais ou menos assim. Mas essa não é a igreja de Jesus. Não é o Deus que a gente conhece através, principalmente, da forma católica de operar, porque ficou na nossa mente. Ele é um Deus operador que trabalha dia e noite. E a igreja de Jesus, ela é operadora. Estão me entendendo? E o crente, o salvo, ele é operador. Deus não salvou ninguém para ficar parado, um sequer. Porque todos os salvos estão inseridos, num corpo, que é a igreja. E cada órgão do corpo tem a sua função, está escrito. Isso vocês já sabem. Mas às vezes a gente sabe, mas nem move. Consegue entender? A gente sabe, mas nem move. Sabe que a mão tem que pegar, mas até esquece que ela existe. A mão esquece de trabalhar, o olho esquece de ver, o pé esquece de caminhar. E o corpo fica parado, inutilizado, amarrado. E o pior aí, quando falta outra parte, que nós vamos ver mais na frente, que é a parte do alimento espiritual. Além de mais da metade do corpo não se mover, tem que andar de arrasto para fazer alguma coisa, que é o que a igreja hoje faz. A igreja verdadeira. Agora aquela que só prega coisa do mundo está cheia. Consegue me entender, amados? Poucos estão cheios pregando coisas verdadeiras, porque já faz muito tempo que estão trabalhando em cima disso. Mas tem. É quando ainda fica fraco. Se alimenta mal, toma pouca água, pouca comida. Além do corpo estar tudo cheio de problema, ainda fica fraco. E aí, o que pode sobrar? 1 milhão de gente morrendo e indo para o inferno ao nosso redor.
Então, vamos ver hoje o que é a igreja. Vamos mudar. Para nós mudarmos a igreja inteira. Porque eles vão ver nós. E vão aprender conosco. Isso é discipulado na prática. Estamos entendendo? E queira Deus que de repente daqui 4, 5, 6 anos, toda a igreja, que já tenha crescido também, mas toda a igreja tenha pegado a mesma visão. A visão da Bíblia, a visão de Deus. Deus trabalhando, e nós trabalhando, e a igreja se movendo, trabalhando. Porque a visão é essa. É de um Deus que é operador, uma igreja que é operadora, e de um crente que é operador. Então é a compreensão de um Deus que trabalha sem parar. Eu não sei se eu vou sair ou não. Desculpa se eu sair totalmente. Mesmo que saia, a participação já é muito boa. Não, é que assim, eu me coloco no lugar de muitas pessoas nessa pergunta. Ah, porque Jesus morreu, porque Jesus morreu, porque Jesus morreu. Mas por que Jesus morreu? Para me salvar, tá? Mas, aonde começou tudo isso? Qual a necessidade de Jesus ter morrido por nós, lá no início? Até Adão não tinha necessidade de vir Jesus morrer por alguém, certo? Mas formou-se o Adão pecou, né, com certeza. E aí sim, porque já havia, creio que uma população ali, a geração de Adão, né, quando ele pecou também foi saída do paraíso. Então, para Jesus, para Deus salvar a própria, né, geração de Adão, né, já veio a situação de futuramente. Aí Jesus morrer por nós, né? Por que Jesus precisou morrer? Que lá no início o homem distorceu aquilo que Deus tinha projetado para a vida, que era só alegria e felicidade, né? O paraíso. E o homem não se contentou, caiu, né? A fraqueza aquela, né? Então, temos consequências, mas aí Deus ia deixar Adão morrer, a humanidade morrer, a geração, aquilo que ele criou com tanto carinho morrer? Não. Ele mandou Jesus Cristo para salvar a própria criação. Ele veio na terra através de Jesus para salvar, padecer, pagar preço. Porque muitas pessoas perguntam, mas por quê? Ele não morreu? Morreu por quê? Sim, porque o homem estava condenado. Não conhece o que não conhece, mas o porquê? Porque até ali Adão não precisava. Claro. É isso que eu quero te dizer. Não, mas bem explicado e bem entendido. Mas por que a grande parte da humanidade de hoje já não crê mais nisso? Não crê. Os novos convertidos às vezes não entendem, né? Seria bom colocar também, né? Qual é a visão? Hoje, membros que quis vir, liderança, o ano que vem, mais uma grande fatia da igreja maior, de repente, em 3 anos, passar todos esses membros que temos. E depois os novos. Que todos, qual é a visão? Nós vamos falar isso outro dia. Qual é a visão da Bíblia e a visão nossa, de Deus? Qual é a visão? Todos na igreja. Começar pelo culto de domingo, que domingo tem um dia de domingo que não é para descanso, descanso é de noite. Culto de domingo é para vir na igreja, é para ficar com a família depois. Estão entendendo? A gente descansa de noite. Descansa da empresa. Para quê? Para Deus e para a família. Consegue entender, irmãos? Às vezes não fica nem com Deus, nem com a família. Não é mesmo? Vai beber, vai fazer não sei o quê. Corre da casa e assim por diante. Primeira coisa, todos na igreja no domingo. Segunda coisa da visão, todos passarem pela segunda. Consegue entender? Todos passarem pela segunda. Para poder pegarem a visão também. Receber o colírio de Deus. Então, aí, pastora, é o que você colocou.
É essa questão. Eles precisam. Vão começar primeiro com o discipulado, que ensina as primeiras práticas da fé, do crescimento, do desenvolvimento, porque ali o discipulado vai te falar de desenvolvimento espiritual, que é o primeiro passo que precisa. Então vamos em frente. A compreensão de um Deus que trabalha sem parar, de uma igreja que trabalha sem parar, e de nós que trabalhamos sem parar. Que maravilha, está abençoada essa palavra. Deus sempre foi o exemplo, ouçam bem, de ação, operação. Sua igreja não poderia herdar outra coisa a não ser uma igreja viva que haja e atue sobre a face da terra, trabalhando em prol da salvação de cada ser humano. Por isso tem igreja, é para isso. Então, nós herdamos de Deus o operar, o trabalhar, o agir. Quanto ao crente ou o salvo em Cristo, também não pode ser diferente. Ele é um membro do corpo vivo de Cristo para realizar sua função, operando ou trabalhando em prol do reino dos céus. Então Deus, trabalhador, a igreja herdou, aprendeu com o Pai, Jesus que formou ela, trabalhadora, e o crente que é ligado à igreja, que é membro, trabalhador, operador. Amém, amados? Entendemos ou não? Hoje a visão está clareando mais ou não está? Está ou não está? Então já sabemos o que precisamos fazer? Sair daqui operando como Deus opera. E aí, se você vai ler na Bíblia, daí você vai achar 1 milhão de textos que falam sobre isso. Jesus disse, vocês vão fazer as obras que eu faço, e ainda muito maior ainda. Porque eu vou enviar o Espírito e ele vai estar na vida de vocês. Quer dizer, eu trabalhei sem parar, Jesus. Ele mesmo disse, as raposas têm as tocas, passarinho ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde morar, porque ele não morava. Ele não parou aqueles anos de ministério. Os 3 anos de ministério, ele andava dia, da noite, saía de um lugar e ia para outro. Ele não tinha uma casa para morar. Consegue entender? Por quê? Porque ele trabalhava. Agora, isso vocês vão fazer mais que eu ainda. Então, João capítulo 5, verso 17. E Jesus lhe respondeu, meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Eu trabalho também. Quer dizer, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também sem parar, e a igreja vai trabalhar sem parar, e os crentes também, os meus filhos. Aí a igreja católica ensinou todo mundo a parar, não fazer nada, mas está errado, temos que voltar. João 9,4. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou. Pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. O que você entende desse texto? Enquanto está aqui, né? Que depois, quando Jesus voltar... É exato. Ninguém mais tem que fazer. O tempo de trabalhar enquanto é dia. Enquanto tem tempo de trabalhar, é hora de trabalhar. Porque depois que Jesus voltar, aí não adianta mais dizer, agora eu quero trabalhar. Aí é o tempo da noite, o tempo do sofrimento no mundo. Então aqui foi a primeira ou a primeira aula, ou a primeira... Primeira visão, desafio, colocação. Segunda, então, já que nós falamos primeiro da visão, operação, videira viva.
Um Deus operador, uma igreja operadora e um crente operador. Agora, segunda é o bom caminho do Senhor. O bom caminho do Senhor, um caminho em direção a Deus. Vocês conseguem entender que ler ali ou não consegue? Quase que não. Ali eu botei pequeno só para vocês associarem, porque eu ia colocar ali, para todo mundo ler. Mas está escrito bom caminho do Senhor, um caminho em direção a Deus. Então qual é o bom caminho do Senhor? Sim, o Evangelho é o caminho. Mas qual é que é o bom caminho do Senhor? É aquele que vai em direção ao inferno? É um caminho em direção a... Mas aí não é só falar religiosamente. Isso aqui tem um peso muito grande quando você tem o entendimento do que isso quer dizer. Se é um caminho em direção a Deus, quer dizer, é aquele caminho que nós temos que aprender de Deus, andar com Deus, viver com Deus, conviver com Deus, para poder caminhar em direção a Deus e chegar lá. Quer dizer que agir. Não é em direção ao mundo, não é em direção ao inferno, não é em direção da vontade do homem, mas é um caminho que vai direto em direção a Deus, ao propósito, às coisas de Deus e assim por diante. Então o Evangelho é o bom caminho do Senhor, por onde devemos o quê? Nós devemos seguir pelo caminho do Evangelho, mas se a gente não lê o Evangelho, como seguir? Se o Evangelho é a bússola, ele é o GPS de hoje, mas você não usa, como você vai entrar no carro da vida e andar pelo caminho do Evangelho sem o GPS do Evangelho espiritual? E você nunca passou por ele. Só Jesus, o único que já passou. Porque ele é o próprio caminho. Como é que o crente pode andar se ele não lê o Evangelho? Como é que ele vai saber o caminho? Não vem no culto, vem cada 15 dias num culto. Consegue me entender, amado? Como sobreviver? Como conseguir? Aquele relógio está certo, 9h10, eu acho. Então o Evangelho é o bom caminho do Senhor, por onde devemos seguir? Andar pelo reto caminho do Senhor é uma necessidade de toda a sua santa igreja. Andar por esse caminho é uma necessidade de todo o povo, toda a igreja. É uma necessidade, não é uma opção. Consegue entender, amados? Conhecer e andar, caminhar, se mover, ir em direção a Deus. Hoje eu estou uma certa distância de Deus, amanhã eu tenho que estar mais próximo. Mas quem para, a maioria do crente não se move, ele nunca se aproxima de Deus. E o problema é quando as pessoas começam a vir menos nos cultos ainda, elas começam a voltar para trás. E muitas voltam de ré. Aí a gente começa a lembrar das coisas do passado. Você já viu uma pessoa dormir em pé e voltar de ré para trás? Contar a história do passado, mais um aí para acordar vocês. Nós fomos em 4, 5 jovens, lá no interior, num baile. Era chamado baile lá, era no moinho, que se dizia que tinha um moinho, tinha a igreja lá. 2h30 a pé, caminhando para chegar lá. Depois,
Fora tudo que a gente trabalhava, né? E depois, quando clareava o dia, que daí não ia voltar de noite, né? Clareava o dia, cansado até o pescoço. Aí voltar para aí, tudo bem, conversando, né? Mas para voltar. Aí o João Pedro era bem baixinho, magrinho, um moreninho. E subia aquelas lombadas, aquelas coxinhas de campo, né? Subia, descia. Depois até chegar lá já era mais beira-campo, assim, que a gente morava lá, já tinha mato, essas coisas. Então, a gente estava caminhando e conversando, ele ia indo, morro acima e parava, de repente. João Pedro, ele acordava. De novo. Dali a pouquinho, morro acima, indo, ele parava, cabelinho, dali a pouquinho. Vou te contar. Vamos em frente. Pastor, esse moinho lá na do Esguarice? Isso, Esguarice. Ele é pai do nosso sobrinho. Ele é pai. Entregou! Que maravilha! Ele é casado com o nosso sobrinho. Entregou. Esse, o Luciano, o mais novo. O filho dele? É, o caçula. Que tem um moinho, tem uma cachoeira lá. Sim, ó, agora não existe mais um moinho lá, acho. Tem ainda. Funciona até agora. Não, eles usam como... Mas tem lá, o Tem local. lá. Eu nunca mais. E Não, na aliás. internet eles filmaram lá. Mas eu vi um moinho, uma casarona parecida, que falaram, colocaram o moinho, era dele, então mesmo, que eu não. Até eles Que entrevistaram os filhos. Meu primo é casado com a filha dele, agora lembrar o nome. Uma magrinha. Tem três, uma que é professora. Fala o nome aí. Eu acho que é. É a professora que é casada com o filho do Tico. É do Antônio, chamado Tico, né? Exato. Como é que é o nome dela? Ela não vê. Eu acho que é a mais velha, eu acho. Ela é professora. Eles tinham a lagoa, essa que é professora. Esse mundo é pequeno, não é mesmo? Só que o moinho antes não era do Esguarese, era esqueci o nome. O irmão dele, parece. Mas antes era de um outro, era um senhor gordo, que até a mulher dele era a única que fazia injeção naquele. Agora eles O estão pai- todos lá em Lagoa, ele está bem doentinho. Mas é vivo então ainda? É vivo, mas e a mulher ainda é viva. Meu Deus! São bem velhinhos. Já tem bastante idade. Mas o pai se dava com ele demais. A energia começou lá, né? No barracão não tinha energia elétrica. E ele tinha. Sim, ele tinha, porque ele tinha o moinho era trocado a água, mas vinha um cano lá de cima, grosso, depois afinava, e daí tinha um gerador. E daí o gerador que tocava um moinho com aquelas correia, mas ele gerava eletricidade também. É interessante o papo de vocês dois aí. Era lá o tal de baile, 2h30 para chegar lá. Entregou o seu João Pedro lá. Que maravilha! Que coisa! Não, mas o sobrinho lá, ele é policial, sargento. Vou voltar lá. Mas ele trabalha onde daí, esse Ele sargento? trabalhava em Lagoa, mas agora ele está trabalhando mais lá perto do barracão. São José, Cacique. Cacique. Então, vamos lá, gente. Então, o bom caminho do Senhor trata das 3 necessidades elementares que um ser humano necessita nessa vida, que vocês conhecem, não é mesmo? Que é um caminho de salvação, é um caminho de vida vitoriosa, é um caminho de vida eterna. O bom caminho do Senhor é um caminho que nos leva à salvação, que nos dá uma vida abençoada nesta terra, bem-sucedida, vitoriosa, vencendo. E é um caminho de vida eterna. Isso é o bom caminho do Senhor.
Então, as 3 necessidades elementares do ser humano. Essas são as necessidades fundamentais que um ser humano precisa, que é receber de Deus a salvação e é viver uma vida vencendo aqui, vencendo as lutas, as questões, conquistando, porque conquista é vencer também, não é mesmo? Tendo uma vida abençoada, não faltando nada, se puder também se tornar rico, que não seja rico o coração, está me entendendo? Não é pecado, dinheiro não é pecado, é o amor ao dinheiro, está escrito. Coração. Enfim, mas a promessa de Deus é termos uma vida vencedora nesta terra, vencendo todo e qualquer obstáculo, porque Ele está conosco para nos dar a vitória. Então, as 3 necessidades elementares: receber a salvação, recebemos a salvação de nossa alma pela fé em Cristo Jesus. Claro, como é que nós recebemos a salvação? Pela fé em Cristo Jesus. Porque a salvação vem pela graça, mediante a fé, mas é a vida de fé que nos leva em direção a Jesus. Viver uma vida vitoriosa, vivemos uma vida vitoriosa nesse mundo, sendo suprida diariamente por Deus nosso Senhor, nos tornando bem-sucedido em todas as áreas da vida. Também pela graça, a bênção de Deus e a nossa luta agora aqui. Estão me entendendo? A salvação usamos a fé, mas a vida vitoriosa usamos as mãos, as pernas, a cabeça, a luta. Por aquilo que queremos, guerrear, lutar, vencer. E a vida eterna, herdamos a vida eterna pela graça de Deus, mediante a nossa perseverança no bom caminho do Senhor. Para esse glorioso dia, precisamos estar preparados e alertas. Então, como que nós recebemos a salvação? Pela graça, pela fé. Como vencemos uma vida vitoriosa nessa terra? Sabemos que é Deus que supre. Mas temos a nossa ação. E como herdamos a vida eterna? Herdamos mediante o perseverar no caminho do Senhor, que é em direção a Deus. Perseverar até o fim, não desistir nunca, não parar nunca. Continuar sempre. Apesar de, pontinho. Continuar. Amém, amados? Assim que nós herdamos a vida eterna. Eu vim para salvar. Aqui tem os 3 textos sobre as 3 questões. Eu vim para salvar, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Lucas 10, 19, 10. É o que está escrito. Porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então somos salvos através da graça de Deus, através de Jesus Cristo. Ele que veio buscar e salvar os perdidos. Eu vim para dar vida vitoriosa. Eu vim para lhe dar vida, uma vida abundante. João 10, 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em abundância. Então, o que é essa vida em abundância? É o que nós falamos, uma vida vitoriosa. Uma vida que não falte nada. Uma vida bem-sucedida. Estão me entendendo? E é o que Jesus veio dar, e Ele dá, pois Ele veio para isso. Veio salvar, veio dar vida vitoriosa. Eu vim dar a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna e nunca hão de perecer. João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão. Tampouco ninguém poderá arrancar da minha mão. Então, Jesus disse, eu vim salvar vocês. Eu vim dar uma vida vitoriosa para vocês, serem bem-sucedidos nessa vida. E eu vim para dar a vida eterna para vocês. E ninguém vai roubar vocês da minha mão, ninguém tira. Amém? Ninguém vai roubar, ninguém vai tirar. Porque ninguém tem esse poder de tirar qualquer coisa das mãos de Deus. Acho que dá para terminar essa segunda. O bom caminho do Senhor, então,
continuando, é um caminho em direção a Deus. Agora fala de outras questões do bom caminho. É um caminho em direção a Deus, é um caminho santo, vivo, verdadeiro e condutor. É um caminho de vida por onde só os justos passam. Então, o bom caminho do Senhor é um caminho em direção a Deus. Vai para Deus. Agora, ele é um caminho santo. Estão me entendendo? Não é um caminho de pecado, é um caminho santo. Ele é um caminho vivo, não é um caminho morto, não é uma religiosidade, ele é uma realidade na nossa vida. Vivo, ele move, ele age, ele tem vida. Ele é um caminho vivo, ele é um caminho verdadeiro. Sem sombra de dúvida, ninguém erra quem anda pelo caminho do Senhor, porque ele é o caminho verdadeiro. Os outros todos são falsos. Todos os outros, só tem um verdadeiro, que é Jesus. Então todas as outras religiões não levam a Deus. Maria não leva a Deus. Até o Papa mesmo desclassificou ela agora. Aí o católico quer matar o Papa, mas eu aplaudi o Papa, porque ele falou a verdade. E é um caminho condutor. O quê? O que é condutor? Que conduz. Amém? Que leva. Que faz a gente chegar lá. É um caminho de vida. Que tem vida, que gera vida, que transmite vida, que dá vida. Ele é um caminho vivo. O caminho de Jesus não é um caminho morto, ele é um caminho vivo. Vivo. Ele tem a vida nele. Quem anda por ele recebe a vida, porque ele tem a vida nele. Porque o caminho é Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é o Evangelho é o caminho, e o Evangelho é Jesus. Vivo. Por onde só os justos passam. Ele é um caminho para aquele que aceitou Jesus. Os outros não passam por ele. Pode andar dos dois lados, nas vias paralelas, mas tem que entrar pela porta da salvação, que é o próprio Cristo, e acessar o caminho, e só os justos passam, e o diabo não anda nele. O diabo anda dos lados também, lançando coisas, lançando tropeço, lançando pedra no caminho, incomodando sempre, mas ele não entra no caminho. Quem está no caminho, o diabo não pode entrar na vida dele, e o diabo não pode andar com ele, o diabo não pode tocar nele. Estão entendendo, amados? Ele vai tentar, ele vai fazer de tudo, chamar atenção, te convidar a sair do caminho para ir para um atalho, mas ele não toca. Você sabia que o diabo, ele não entrou no paraíso? Lá no paraíso onde estava Adão e Eva, era lugar santo. Lá Deus estava lá. Os anjos estavam lá. Adão e Eva, o diabo não estava lá dentro. O diabo estava do lado de fora. Agora você me diz, mas não foi ele que falou com a Eva? Não, quem falou foi a cobra. A serpente, chamou a serpente lá, na cerca. Ô serpente, eu posso entrar dentro de você? Depois eu vou te deixar você rica. Eu vou te dar asa para voar. Acho que o diabo não fez isso para a serpente dizer sim? Não foi o diabo que foi lá, foi a serpente que foi. E hoje é a mesma forma. O diabo usa a pessoa, os demônios entram dentro da pessoa para falar, para matar, para agir. Estão me entendendo? A mesma questão, porque o diabo também não pode entrar dentro da igreja. Ele entra através da pessoa. Ele usa a pessoa. Ele chamou a serpente, e a serpente disse, tudo bem. Ele entrou na serpente e ele foi lá, enganou Eva, tudo lá no jardim, mas quem falou foi a cobra. Cobra falante dentro da igreja. Tem. Não é mesmo, irmão Santarém? Tem. Esse é o problema. Muito. Ainda que aqui na igreja viva, Deus está varrendo tudo.
Amém. Só os justos passam por esse caminho. Só os salvos passam. Amém, meus amados? Então não tenha medo do diabo, não, só não dê lugar. Não bota ele no bolso. Ele não pode entrar dentro da tua casa também, se você fechar a porta para ele. A não ser que vá lá fora e diz, entra no bolso, aqui agora pode entrar dentro da minha casa. Daí ele entra. Senão não vai ficar lá do lado de fora. A não ser que dê para ele. Ele tem que receber de nós para poder fazer e atuar. Então vamos lá, Hebreus capítulo 10, verso 19 a 22. Sendo assim, irmãos, ouça bem esse texto. Sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que ele nos descobriu, que ele nos deu esse caminho, fez, por intermédio do véu, isso é, do seu próprio corpo, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Portanto, cheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Aqui quer dizer, o que quer dizer aqui? Sendo nós agora salvos por Jesus, pelo sacrifício de Jesus, simbolismo, lavado, purificado, enfim, santificado. Então, nós temos um novo e vivo caminho que dá acesso a Deus. Aqui que fala, além do véu, porque é o simbolismo do Antigo Testamento do templo. Como que era o templo? O templo, ele tinha o pátio enorme para entrar as pessoas, e o templo era pequeno. Aí a parte que entrava dentro do templo, eram os santos, onde ficavam os sacerdotes para oferecer o sacrifício, enfim. E a parte do fundo, que era o santo dos santos, que tinha o véu, onde tinha a arca, ali era a presença de Deus. Então aqui temos certeza pelo sangue de Cristo, porque quando Jesus morreu, o véu rasgou-se, abriu-se. Quer dizer, antes só o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava na presença de Deus. Agora Jesus deu um novo e vivo caminho, de acesso à presença de Deus a hora que você quiser estar. 24 horas por dia, você pode orar junto com Deus, na presença dele. Você pode ler, você pode buscar, você pode conversar com Deus, viajando, andando, trabalhando. Temos acesso por um caminho novo. Esse caminho, feito pelo sangue do Cordeiro, o véu do seu corpo, quer dizer, a morte dele. É a questão que fala aqui, tendo plena confiança de entrar no Santo dos Santos, lá na presença. Estão me entendendo? Lá dentro. Mediante o sangue de Jesus, por um caminho novo que ele abriu, descortinou, rompeu a cortina, por intermédio do véu, isto é, do seu corpo, quer dizer, através do seu sacrifício, do seu corpo dilacerado. Então, portanto, cheguemos-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé que Deus vai ouvir, que Deus vai abençoar, que Deus está ali. Tendo a nossa vida lavada, purificada, lavada. Isaías 35, 8 e 9. E ali haverá uma grande estrada, um caminho, que será chamado Caminho dos Santos. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão,
não andarão nele. Ali não haverá leão algum e nenhum animal feroz passará por ele, e não se acharão ali. Só os remidos andarão por ele. Estão entendendo? Só os remidos pelo sangue de Cristo andarão por esse caminho. É uma grande estrada, chamado Caminho dos... E o último, Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor: ponham-se nas encruzilhadas e olhem e pergunte pelos caminhos antigos, pergunte pelo bom caminho do Senhor e sigam-no, e a alma de vocês encontrará descanso. Todavia vocês disseram: não seguiremos. Bom, assim diz o Senhor: se ponha nos trevos das encruzilhadas, sai várias estradas, se ponha lá, tem 5, 6, cada vez que eu leio esse texto, eu me lembro lá, quem vai para Chapecó, tem ali, como é que é o nome do lugar, Iraí, tem um trevo grande. Roio o quê? Goiuém, antes da ponte. Sim, é do lado de lá, é a ponte, quem vai daqui para lá tem que passar a ponte e entra em Santa Catarina, é lá na frente daí. Se você vai passar a ponte lá em Erechim, você passa a ponte lá mais na frente, ali é o município de Iraí ali, onde tem aquele, parece que é 5 ou 6 estradas que saem de um trevo só, é um trevo grande. Então, eu sempre lembro daquele, Então, o trevo que eu vi com mais estrada, põe-se nesse trevo, tem 7, 8 estradas, é o que diz aqui, e perguntem qual dessas é o bom caminho do Senhor. Estão me entendendo? Vão lá, olhe, leia as placas, pergunte, se intere, qual é o bom caminho do Senhor, e sigam por ele. Então, vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Mateus capítulo 11, verso 28 a 30. Jesus: vinde a mim os cansados, sobrecarregados, porque ele disse: eu sou o caminho, descanso. Mas todavia muitos disseram: não andaremos. Bom, tem outro ali, pegue o outro, está escrito uma placa ali, inferninho, tem para lá. Mas tem uma placa lá escrito: o bom caminho do Senhor. Esse nós andaremos. Esse caminho é Jesus. Sendo expresso pelo Evangelho, todos nós precisamos entrar pela porta e seguir pelo caminho até o final. Amém? Entendemos bem hoje? Foi bom ou não foi? Então vamos ficar em pé.